Bem-vindo a mais essa reflexão. Não podemos agir da mesma maneira, não podemos agir da mesma maneira que aquele que não conhece a Deus. Nós temos que entender, colocar em julgo desigual com o descrente, ou seja, com aquele que não conhece, não compreende a vontade de Deus, é algo que a gente precisa entender. Primeiro, nós precisamos entender onde estamos, quem somos, a obra de Deus em nossas vidas e crermos naquilo que são as suas promessas. A nossa salvação recebemos não por mérito nosso. Não é nosso esforço, não é nosso empenho, mas a graça de Deus revelada no amor que Cristo revelou do Pai quando se ofertou em nosso favor para morrer em nosso lugar, para que morrendo nós recebêssemos o perdão e para que ressuscitando fôssemos justificados, feitos um novo ser quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Novo ser, uma nova criatura. Não podemos nos colocar de maneira igual com aquele que não conhece e não compreende. E isso é importante, como Paulo nos afirma lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 18. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Ou seja, no mesmo processo de aprendizagem e de viver. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se dele. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Serei o Pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que a gente precisa entender é isso. O que quer dizer tudo isso para nós? Tendo nós esse entendimento de que fomos feitos filhos à imagem de Cristo, que nascemos de novo, somos um novo ser, uma nova criatura, o que a gente precisa fazer? Nos submeter a Deus. Submeter a Deus a sua vontade, andar como Ele, andar segundo a natureza que recebemos dele. Somos coparticipantes da natureza divina. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos permanecer na prática do pecado, mas devemos rejeitar essas obras. É difícil querermos, vamos dizer assim, impor às pessoas o que nós recebemos, o que nós cremos, se não compreendem. E muito menos nós não podemos permanecer nas mesmas práticas das obras segundo a carne, porque não faz parte da natureza. Não dá para comparar. Por isso a gente precisa entender que não dá para viver da mesma maneira, não dá para agir da mesma maneira. Não dá para exigir que o outro faça o que nós entendemos. E nós precisamos fazer o que nós cremos. Por isso, conhecer as Escrituras, conhecer a vontade de Deus, compreender o que Ele fez, a sua obra em nosso favor, e tendo a consciência, aceitando por fé que somos um novo ser, uma nova criatura, feitos à imagem de Cristo, que fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas, nós não podemos viver na prática das obras das trevas. O que é praticar obras das trevas? É nós agirmos e nos relacionarmos segundo o fruto da carne. Nós não estamos aqui para isso. Não é para expressar egoísmo, arrogância, hipocrisia, mentira, mas é para revelarmos o reino de Deus, andarmos na vontade de Deus, ensinarmos sobre a vontade de Deus, vivermos a vontade de Deus, sermos luz no mundo, não compartilharmos das mesmas obras. É isso que a gente precisa entender. E entendendo isso, devemos andar segundo o coração, segundo a vontade de Deus. Por isso, não dá para agir da mesma maneira, ou seja, nem querer que os outros façam o que nós cremos e entendemos, mas devemos revelar a luz, agirmos como Cristo, revelarmos o Pai, pois é assim que nós somos chamados para viver. Que a gente possa entender isso e buscar de todo o coração, cada vez mais, conhecimento para que a gente aperfeiçoe a nossa santidade, revelando cada vez mais o Senhor através das nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.